Ok, já está a gravar. Então, muito boa noite mais uma vez. Eu fico muito contente, como estava a referir, de ver como, por um lado, consegui cativar com esta proposta um número ainda significativo de pessoas e, por outro lado, perceber como cheguei a tantos pontos do país, a tantos lugares que presencialmente seria difícil. Então, se calhar começo também por dizer quem é que sou. Algumas das pessoas que aqui estão eu conheço, outras não conheço. Eu chamo-me Filipe. O meu trajeto vem de uma área que não tem nada a ver nem com meditação, nem com psicoterapia. Um, a minha área começou por ser engenharia eletrotécnica, uma área que guarda a memória desse trajeto com muito carinho, com muito reconhecimento, fez parte da minha vida, mas chegou uma altura em que comecei a perceber como hum, haviam outras áreas mais ligadas com pessoas, menos ligadas com tecnologia, que me estavam a apelar mais. Então comecei a dedicar mais à meditação, isto nos últimos mais ou menos 8 anos. Comecei a aprofundar mais no mundo da meditação, depois entretanto comecei a fazer uma formação em psicoterapia. Neste momento estou a terminar um estágio. Eu tenho uma série de atividades de meditação, tenho um grupo semanal, vou fazendo assim uns cursos também de introdução à meditação, programa de 8 semanas de redução de ansiedade e de stress, e estou a atender também, estou a fazer processo de psicoterapia com quem assim o deseje. E qual é que é assim o propósito do workshop? Bom, o propósito eu acho que tem muito que ver com, para já, alinhar-me com os meus valores, tentar alinhar-me com estes valores que escolhi para a minha vida e tentar sentir que aquilo que faço está em coerência com estes valores que eu tento cultivar, de alguma forma. Valores como a gratidão, reconhecer que tenho muita sorte, sinto-me privilegiado. Em primeiro lugar, pelo sítio em que nasci, só pelo facto de ter nascido no hemisfério norte, só pelo facto de ter nascido neste cantinho da Europa tão pacífico, só pelo facto de ter nascido nesta época da humanidade em que, apesar de vermos tantas notícias más, nunca houve uma outra época da humanidade com tanta ausência de conflitos e de guerras. Só por isso já é tanto a que me agarrar como forma de estar grato. E, e parte também por uma tomada de consciência. Eu de vez em quando, tenho caminhado, tenho passeado assim pelo centro de Lisboa e tenho notado como desde março, desde que começou esta pandemia, tenho notado como cada vez se vêem mais pessoas a pedir na rua. Isto é cada vez mais recorrente. E não são só as pessoas sem abrigo, são pessoas que se nota que não estão a viver na rua, mas que estão a passar dificuldades. Pessoas que podíamos perfeitamente ser nós. E, e surgiu-me esta vontade de contribuir de alguma forma, e então, através do que sei fazer, tentei organizar então este evento, este workshop, tentar angariar aqui alguns donativos para entregar à Associação Casa. É uma associação que respeito. Eu já no passado trabalhei como voluntário, mas na comunidade Vida e Paz. Mas recordo-me muitas vezes de estar a colaborar na rua, com as equipas de rua, e ver muitas vezes as equipas da casa também a entregarem as refeições quentes e a perceber como aquilo era um trabalho tão valoroso. E então foi daí que surgiu esta vontade de querer contribuir para dar um bocadinho de apoio, um, um contributo humilde, também para o projeto da casa. Eu gostava de lhes fazer um convite, que era o de assistirem, de participarem a este workshop, mas de uma forma ligeiramente diferente do que costumamos, por exemplo, assistir a uma formação ou a aulas. Normalmente costumamos assistir muito daqui para cima, muito através da compreensão cognitiva, intelectual. Então o meu convite era, de alguma forma, escutarmos também com o resto do corpo, com a totalidade do corpo. E para isso gostava de os convidar para um pequeno momento aqui introdutório de
de meditação, de irmos ao encontro do corpo e da nossa experiência. Então convido-os a encontrarem uma postura confortável. Podem permanecer sentados na cadeira, mas tentem encontrar uma postura que seja confortável, com os pés bem assentos no chão. Tentar sentir assim este apoio do chão, se possível com os pés descalços. E se for confortável, fechando os olhos e levando a atenção ao corpo e permitindo que o corpo se possa entregar, permitindo que haja assim uma certa entrega ao apoio do chão e da cadeira, ao mesmo tempo que há aqui uma determinação, há aqui um empenho, há aqui um contacto com a nossa vitalidade, no sentido de notarmos a nossa experiência. Então ajuda a termos as costas direitas, os ombros ligeiramente mais para trás. Então, se for confortável, fechando os olhos, ou se preferirem, fixando um ponto assim mais abaixo, à vossa frente. E vamos começar por trazer a atenção ao corpo. Vamos notar a totalidade do nosso corpo, aqui sentado, sem nada para fazer. As mãos podem repousar em cima das pernas. E todos nós temos vidas cheias de afazeres. E a proposta aqui, neste momento, neste pequeno tempo e espaço, é pôr de parte todos esses afazeres e estarmos simplesmente na nossa própria companhia. Experimentem notar o contacto dos pés com o chão, a temperatura, a textura, e notando o contacto com a cadeira. E vamos convidando a nossa atenção a dirigir-se à nossa respiração, notando como é que este corpo respira. Lembrem-se que a qualquer momento estão à vontade para abrir os olhos ou para desviar a atenção para uma parte do corpo que sintam que pode ser mais segura, mais confortável. É importante que sintam que há segurança. Então, se sentirem que é seguro, que é tranquilo, experimentem levar a atenção à respiração. Poderá ser, por exemplo, na zona da barriga ou na zona do peito, ou quem sabe na zona das narinas, tentando sintonizar com este ritmo da respiração. Não há necessidade de controlar ou interferir no que quer que seja. Podemos confiar que o corpo sabe como respirar. O convite aqui é só notar a respiração, notar e permitir. E é perfeitamente natural que ao fim de uns momentos a nossa atenção já tenha ido atrás de um pensamento. Talvez demos por nós a pensar numa preocupação, ou numa memória no passado, ou talvez algum tema que nos está a inquietar de momento. E isto é o que a nossa mente faz a toda a hora. Não há nada de errado, não houve aqui qualquer tipo de fracasso com a meditação. Isto é a prática da meditação. É observar que de vez em quando vamos nos distrair e depois, com gentileza, convidar a atenção a regressar ao corpo, voltar a notar a respiração, tentar acompanhar toda a duração da respiração.
E se notarem que há assim alguma parte do corpo que está tensa ou rígida, experimentem fazer 2 ou 3 inspirações mais profundas e aproveitar a expiração para soltar um bocadinho as tensões. Talvez notar se a postura pode ser assim um pouco mais alinhada, tentar manter a verticalidade da coluna, sempre respeitando a curvatura natural. Este respirar chega. Não é preciso controlar, pensar ou compreender o que quer que seja. Este estarmos aqui sentados chega. Este abrirmos à vida chega. E se notarmos que a nossa atenção já foi outra vez atrás de um pensamento, notamos para onde foi a atenção e com um sorriso, com gentileza, convidamos a atenção a regressar ao corpo, a voltar a acompanhar a respiração, reconhecendo que isto é a natureza da mente. Nossa mente anda sempre atrás de estímulos, então não vale a pena lutar contra esta tendência, este processo da mente. O que ajuda é convidar abertura, convidar permissão às coisas tal como estão. Talvez seja possível notar como cada inspiração vai trazendo assim quase como que uma nutrição, traz assim energia nova, ar novo, e depois cada expiração, uma oportunidade para soltar, para largar. A proposta é mesmo só acompanhar este movimento. Não precisamos de entender ou compreender ou interpretar o que quer que seja. O foco aqui está mais no sentir. Vamos sentir. E pouco vamos terminando esta pequena prática. Vamos começando a trazer um pouquinho de movimento aos pés e às mãos. Vamos começando a abrir os olhos. Mesmo no final desta prática, gostava de lhes ler aqui um poema do Rumi. É um clássico, chama-se A Hospedaria. Então o Rumi diz assim: ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea que chega, como visitantes inesperados. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas que varrem violentamente a sua casa e a esvaziam de toda a mobília, mesmo assim, honra todos os seus hóspedes. Eles podem nos estar a limpar para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias. Eu acho que é muito adequado este poema do Rumi, não só para tocar nesta prática contemplativa da meditação, de podermos abrir-nos à totalidade da nossa experiência e a todos estes hóspedes que nos vão visitando, seja o pensamento, seja a emoção, seja a sensação, enfim, tudo o que vai surgindo, vamos acolhendo
Por um lado também a hospedaria como possibilidade de albergar o outro, em particular o outro que se calhar é menos privilegiado do que nós ou tem menos possibilidades do que nós e se calhar um pequeno contributo nosso pode representar uma hospedaria para o outro. Ora, eu gostava de então começar a falar um pouco mais sobre este tema da humanidade comum e, e para isso preparei aqui uns slides que vou partilhar convosco. Deixem-me ver como é que é isto. Compartilhar tela. Deem-me só um segundo. Estou aqui à procura. Ok, vamos ver se é desta. Por algum motivo não estou a conseguir partilhar este ficheiro. Estou aqui com dificuldade em partilhar o ficheiro. Era suposto aparecer-me aqui no compartilhamento da tela. Somente. Bom, vamos avançar sem slides. A tecnologia tem destas coisas, tem estas surpresas, tem coisas muito boas e depois de vez em quando tem coisas que escapam ao nosso controle e ajudam-nos a lembrar que, apesar de tentarmos controlar as circunstâncias, a vida está-nos sempre a tirar o tapete de baixo. Ok, não há problema. Bom, o que é que eu gostava de falar convosco acerca deste tema da humanidade comum? Acerca de o que é que nos liga e o que é que nos separa de todas as outras pessoas, todos os outros seres humanos. Há muitas, ou melhor, há, assim de grosso modo, há duas vertentes, há dois tipos de pessoas, se quisermos. Há pessoas que acreditam que o ser humano é intrinsecamente bom e que temos um bom coração, temos uma boa essência e que de alguma forma é a nossa cultura, a nossa vivência que acaba por nos ir de alguma forma deturpando ou criando alguma confusão neste nosso estado mais essencial. E depois há outras pessoas que acreditam que o ser humano é intrinsecamente mau, intrinsecamente malvado e é a cultura e são as regras que nós colocamos que de alguma forma permitem esta convivência em sociedade, no coletivo. E a minha convicção é que nós somos as duas coisas. Nós somos um bocadinho um misto. Nós temos um potencial muito grande para, para as melhores qualidades, para o altruísmo e temos também um potencial também muito grande para a destruição. E eu acredito que isto tem muito a ver com a forma como nós nos organizamos em termos evolutivos. Os nossos antepassados, caçadores-recoletores, que viviam em tribos, foram evoluindo de forma a que houvesse uma grande competição, porque havia uma escassez de recursos naquele tempo, e por haver esta escassez de recursos, houve este potenciar da competição, nesta disputa de recursos. Houve também um mecanismo que se instalou de forma muito arraigada, que é este de olhar quem é que são os que estão do nosso lado, quem é que faz parte da nossa tribo, quem é que são os outros. Parece que há aqui uma preponderância muito grande em perceber quem é que faz parte do nosso grupo e quem é que são os outros. Mas ao mesmo tempo também houve esta necessidade de competição, levou a que dentro da própria tribo se desenvolvesse a possibilidade de cooperação e de cuidar dos mais novos, dos mais frágeis. Então foi potenciado também este nosso lado mais altruísta, este lado mais ligado com a cooperação. E é curioso que Charles Darwin, que todos nós já ouvimos falar a propósito da evolução das espécies,
fala também muito sobre este nosso lado cooperativo, e ele considerava que, mais do que se calhar outros fatores, é este nosso lado mais altruísta, com a capacidade de cuidar e de cooperar, que foi o fator decisivo para nós emergirmos como uma espécie dominante neste planeta. Há um conto muito interessante, é um conto que, segundo dizem, é um conto índio, dos índios Cherokees, que fala destes nossos dois lados. Então contam os contos que, a certa altura, um velhote estava a falar com o seu neto e estava a contar-lhe, a propósito da vida, como ele sente que a todo momento dentro de si há uma luta. Há dois lobos que estão permanentemente em luta dentro de si. Um é o lobo do amor, é o lobo ligado às qualidades do coração, à compaixão, ao altruísmo, à bondade, à bem-crença, à gentileza. E o outro é o lobo do ódio, da maldade, do ressentimento, da desconfiança, da malevolência. E o velhote continua a falar com o miúdo e explica-lhe que estes lobos, na verdade, estão sempre a disputar uma luta incessante dentro dele próprio, dentro do miúdo e dentro de cada um de nós. Então a criança, curiosa, pergunta ao avô: então, e quem é que vai vencer a luta? Qual dos lobos é que vence a luta? E o avô responde: é aquele que tu alimentares. E então isto, eu acho que é muito assim. Nós temos estes dois potenciais e nós vamos nos inclinar para aquilo que mais alimentarmos, para aquilo que mais cultivarmos. E olhando assim um bocadinho para o que nos aproxima das outras pessoas ou o que é que nos afasta das outras pessoas, o que é que nos leva a trazer esta humanidade comum de forma a que nos sintamos numa tribo mais alargada. Uma das coisas que a ciência e a espiritualidade falam é esta característica da semelhança. Parece que nós temos assim uma capacidade de aceitarmos como fazendo parte da nossa tribo todos aqueles que reconhecemos semelhança connosco, todos aqueles em que nós nos identificamos. E esta semelhança pode ser através de cor da pele, pode ser através das convicções políticas, da religião, pode ser da nacionalidade. Enfim, há mil e uma formas de nós vermos semelhança no outro e de vermos a diferença também. E infelizmente parece que a nossa cultura promove mais olharmos para o que é que nos separa, para o que é de que forma é que somos diferentes dos outros. Há um episódio muito interessante que se passou na Primeira Guerra Mundial e este episódio ficou conhecido como a Trégua de Natal. Isto passou-se no dia 24 de dezembro de 1914, na zona de Ypres, na Bélgica. Então estava-se a travar ali uma batalha sangrenta, uma guerra de trincheiras, e de uma forma muito informal foi feito ali um cessar-fogo e uma paz momentânea, e a certa altura o que aconteceu foi uma coisa inacreditável, que ficou assinalada para sempre, e mesmo naquele local ainda hoje está lá assinalado com um monumento aquele acontecimento. Naquela zona neutra entre as duas trincheiras, entre as trincheiras dos alemães e dos britânicos, era uma zona conhecida como a Terra de Ninguém. Começaram a sair pessoas das trincheiras de um lado e do outro e foram-se encontrar nesta zona a meio, nesta Terra de Ninguém. Começaram a cantar cânticos de Natal, começaram até a jogar à bola, começaram a trocar ofrendas, a trocar prendas de Natal. E isto é impressionante e dá-nos assim também uma visão muito esperançosa deste potencial que o ser humano tem de pôr de parte o seu lado, o seu lobo do ódio e poder inclinar-se mais para o lobo do amor e da compaixão. Isto parece ter acontecido por este fator da semelhança, porque houve ali um momento em que os britânicos e os alemães deixaram de se ver como britânicos e alemães e passaram a ver-se como seres humanos, como cristãos que estavam ali a comemorar o Natal. Então puderam reconhecer-se no outro.
E isto é um episódio mesmo assim esperançoso, que dá assim um grande alento. Outro aspecto que parece que ser um fator que nos aproxima ou afasta dos outros e que potencia ou reprime esta nossa humanidade comum, parece ter a ver com a nossa necessidade. Bom, a experiência, para já, a experiência de sofrimento é uma coisa que é partilhada, é algo que faz parte da nossa humanidade comum. Eu acho que estaremos todos de acordo que em um ou outro momento da nossa vida passamos por experiências de dificuldade, de vulnerabilidade, de sofrimento, quer seja porque perdemos alguém ou porque perdemos alguma coisa, ou porque, por causa da pandemia, estamos afastados de todos aqueles que quem gostamos. Então, esta experiência de sofrimento acho que é mais ou menos consensual, perdão, é mais ou menos consensual que é uma experiência partilhada por todos. Mas parece que o relembrar que todos nós estamos a partilhar esta vulnerabilidade não parece ser suficiente para nos tocar no coração. Por algum motivo parece que precisamos de uma linha de vista. Parece que só conseguimos ter estas qualidades mais nobres, este amor e a compaixão, pelo nosso círculo de pessoas mais próximos, aquelas pessoas que estão na nossa linha de vista. Então, para haver esta ressonância empática, nós precisamos realmente de conhecer, de ter uma cara, de ter uma história. E isto é muito fácil de comprovar através de uma pequena experiência. Eu tinha isto através de fotografias, mas que não, infelizmente não tenho a possibilidade de partilhar convosco. Mas levem a atenção ao corpo, só por um momento. Notem o que é que está a acontecer no corpo e notem de que forma é que efeito é que tem no vosso corpo eu referir este facto. Na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, morreram cerca de 6 milhões de judeus. E agora levem a atenção ao corpo da mesma forma e peço-lhes que recordem a história da Anne Frank, aquela adolescente que vivia na Holanda e que partilhou os eventos da sua juventude, da sua adolescência e o decorrer da sua vida até ser levada para um campo de concentração e ter perdido a vida. Notem como é diferente. Toca-nos mais a história. Eu falo pessoalmente, a mim toca-me muito mais a história da Anne Frank do que ter este facto, ter este número, que na verdade é um número, torna-se uma coisa abstrata. São 6 milhões de pessoas, são rostos anónimos, e é muito difícil o nosso coração ressoar e acedermos a estas qualidades da compaixão, do amor altruísta, da benevolência, quando a coisa fica muito abstrata, quando nos dizem que estão a morrer determinado número de milhões de pessoas em África ou na Ásia, e a coisa fica abstrata. Se não nos mostrarem imagens, se não nos contarem a história daquelas vidas, se não nos relembrarem que aquelas vidas, aquelas histórias têm semelhanças com as nossas e nós podemos rever-nos naquelas histórias também, fica difícil haver esta humanidade comum. Outro ponto que pode dar um contributo decisivo também a esta abertura de coração é a capacidade de ganharmos uma perspectiva mais abrangente. Vou tentar mais uma vez partilhar o ecrã, porque gostava de que vissem esta foto. Não consigo. Que os deuses do Zoom não estão a colaborar comigo por algum motivo. Mas ok, não há problema. Então, esta possibilidade de abrirmos a uma perspectiva mais ampla, mais abrangente, foi uma coisa que aconteceu quando os primeiros astronautas que saíram do planeta Terra e fizeram uma órbita em torno da Lua e pela primeira vez fotografaram o nosso planeta à distância. Então a experiência que foi relatada ao ver o nosso planeta à distância e ao verem pela primeira vez como tão frágil é o sítio onde todos nós habitamos,
tão bonito por um lado, tão frágil, por outro, ao verem que nesta casa onde todos nós estamos a habitar, não há fronteiras, não há hinos, não há bandeiras, à distância, só o que se vê é uma única, quase como uma nave espacial onde estamos todos a viajar pelo espaço em conjunto e lembra-nos que estamos todos juntos nesta aventura. Isto tem o potencial, este tipo de experiências, de nos ajudarem a ganhar de repente uma perspectiva mais ampla. Aquela perspectiva que se calhar estava um pouco mais fechada no que é válido para nós, naquelas nossas crenças de que o que é importante é ser português, o que é importante é se calhar ter este tom de pele, ter este partido político, ter esta religião, ter esta forma de olhar para o mundo. De repente essa perspectiva começa a alargar e começamos a perceber que estamos todos juntos nisto e ou nos chafamos todos ou não se safa ninguém. E na verdade a vida é frágil e todas as pessoas que já viveram, todas as pessoas que vivem, que estão vivas neste momento, estão a habitar aquele pequeno Berlim que se vê ali ao fundo, aquele planeta azul que é tão frágil. Então este tipo de experiências tem o potencial de nos relembrar o melhor do ser humano, tem o potencial de nos ajudar a rever os nossos valores e também se calhar a revisitar a esperança, que é algo que é tão importante para nós e que há momentos em que ao ser tão bombardeados com tanta tragédia, tanto drama, tantas coisas más que acontecem no mundo e que parece às vezes que só isso acontece no mundo, mas não é bem assim. A verdade é que há muito mais coisas a acontecerem e este tipo de experiências ajudam-nos a rever a nossa perspectiva sobre a humanidade e até também sobre a capacidade de benevolência do ser humano. Outro aspecto que nos ajuda também a aproximar-nos dos outros e a abrir assim um pouco mais o coração são os exemplos de elevação moral. Exemplos como o de Aristides Sousa Mendes, exemplos como o de Martin Luther King, exemplos como o de Nelson Mandela, que tiveram o exemplos do Dalai Lama ou o Jesus Cristo, enfim, são figuras da humanidade que não são a regra, são a exceção e que têm uma capacidade de elevação moral muito acima do comum dos mortais. E são pessoas que nos mostram que o ser humano tem um potencial infinito para cuidar do coletivo, tem uma capacidade de transcender o seu interesse próprio a bem de toda a espécie, de toda a vida. E estes exemplos são muito importantes. Apesar da sua raridade, é tão importante tomar contacto com estes exemplos, porque estes exemplos ajudam-nos também a rever a nossa perspectiva sobre a humanidade, até os nossos valores, um pouco como aquelas experiências de abertura de perspectiva. E infelizmente a nossa cultura parece que não premiar assim tanto este tipo de exemplos, este tipo de pessoas que, se nós formos ver bem, as histórias de Martin Luther King, Nelson Mandela, Aristides de Sousa Mendes, Gandhi, são tudo pessoas que foram mártires, de alguma forma tiveram que abdicar de coisas que foram preciosas para eles, alguns até pagaram com a própria vida e parece que a nossa cultura não é decisivamente promotora deste tipo de exemplos, deste tipo de pessoas que põem o coletivo acima e os valores intemporais e aquela ética incondicional de respeito pela vida é colocada acima de todos os valores temporais da cultura, das leis, da política, mas de alguma forma parece que isto não é reconhecido, não é colocado no pódio da humanidade. Nós, em vez de termos tantas estátuas a conquistas bélicas, a conquistas militares, por que não ter mais visibilidade a estas figuras de elevação moral, a estas pessoas que nos mostram que é possível transcendermos os nossos lados mais autocentrados, mais presos à ferida, à dor, ao ressentimento e abrindo-nos para uma perspectiva mais alargada do bem coletivo. Eu acho que seria um mundo bem diferente se fosse premiado de outra forma este tipo de comportamentos, sem dúvida.
Então, já falei aqui de vários aspectos que ajudam ou de alguma forma são entraves a esta abertura de coração, a este nosso reconhecimento da humanidade comum. Então, o que é que eu proponho aqui como forma de cultivarmos e de nos inclinarmos mais e alimentarmos mais o lobo do amor? Então, a minha proposta vai muito no sentido de usarmos o treino contemplativo como forma de alimentarmos este nosso lado mais ligado com as qualidades do coração. Então, usarmos o autoconhecimento para nos conhecermos melhor e, em particular, para conhecermos também a nossa vulnerabilidade, conhecermos os nossos lados feridos, aqueles lados que muitas vezes remetemos assim mais para a sombra, aqueles lados que nos trazem o medo, trazem a vergonha, trazem a raiva, trazem a dúvida e poder olhar para eles. E a prática da meditação é também um treino em que se faz muito isto, em que se vai olhar para a totalidade da experiência, não vamos deixar nada de fora. Vamos estar em contacto com a vulnerabilidade, vamos acolhê-la, vamos permiti-la. E isto tem um efeito muito interessante, que é, na medida em que nós vamos contactando o nosso lado de vulnerabilidade, na medida em que nos vamos aceitando e acolhendo aqueles lados mais difíceis, é na mesma medida que nós vamos também acolhendo a diferença no outro, aqueles que são diferentes de nós ou que nos recordam dos nossos lados de sombra e que muitas vezes temos assim uma tendência para não querer ver, para querer pôr de parte, nem sequer queremos olhar. O que acontece é que a tendência começa a ser colocarmos o olhar no que nos une, colocarmos o olhar mais no que nos aproxima do outro, mais na semelhança e não tanto na diferença, no que nos distingue da outra pessoa. E depois também o treino contemplativo como forma de alargarmos aquele círculo de bem-crença que tradicionalmente é um círculo restrito, são as pessoas mais próximas de nós, é a nossa família mais chegada, alguns amigos mais chegados, e parece que à medida que nos vamos afastando deste círculo, o nosso coração parece que não ressoa, parece que não se preocupa tanto, nem tem aquela inclinação para dirigir uma intenção benévola ao outro. Então, a prática da meditação também é uma forma de cultivarmos estas qualidades do coração e de aprendermos também a alargar este círculo de bem-crença, de forma a incluir cada vez mais pessoas, cada vez mais seres, de forma a não deixar ninguém de fora. Isto, no fundo, o que estamos aqui a propor é aumentar a nossa tribo, aquela tribo que no tempo dos nossos antepassados, caçadores-recoletores, se calhar era na ordem das dezenas de pessoas. Que tal alargarmos essa tribo e que hoje em dia é ainda mais pequena, as nossas tribos estão cada vez mais pequenas, às vezes são tribos de 2, 3, 4 pessoas. A proposta com esta prática de meditação é alargar esta tribo para incluir cada vez mais pessoas. Se possível, chegar ao ponto de incluir toda esta irmandade, todos estes companheiros de caminhada da espécie humana e, por que não, também incluir todas as formas de vida, todos os seres vivos que, tal como nós, querem estar livres de sofrimento, tal como nós, querem viver vidas à vontade. Outro aspecto que é muito, muito benéfico que a prática da meditação traz é esta capacidade de olhar para as nossas crenças e desmontar as crenças restritivas, aquelas crenças que nos limitam e que nos fazem olhar, ter aquela visão de túnel, de apenas querermos ver aqueles que fazem parte da tribo, aqueles que são semelhantes a nós, aqueles com quem concordamos, aqueles que nos validam. A prática da meditação ajuda-nos a olhar para as nossas crenças, ajuda-nos a perceber, a trazer consciência e a perceber se esta crença que foi aprendida lá atrás, muitas vezes de forma inconsciente, como é que é trazer um bocadinho de luz de consciência e rever, perceber se ainda continua válida esta crença. Poder desmontar estas crenças e abrirmos um pouco a perspectiva. E com isto também compreendermos que há uma interdependência e há uma teia de vida
muito mais vasta do que só aquele círculo que está à nossa volta. E por fim, também o treino contemplativo como um caminho para uma verdadeira ética. Não aquela ética imposta exteriormente, que muitas vezes está dependente das ideias da época, que está dependente das motivações políticas. Eu estou a falar de uma ética mais transversal, mais elevada, mais transcendente, uma ética de verdadeiro respeito pela vida, verdadeiro vontade de aliviar o sofrimento, uma intenção verdadeira de abrirmos o coração. Então, por que não tornar os exemplos de elevação moral a regra e não a exceção? Então, a prática da meditação é uma forma também de trilharmos um caminho, é um caminho para a vida, sem dúvida, é um caminho de espiritualidade, é um caminho que nos põe na senda de podermos, de alguma forma, encontrar no nosso coração e nas relações. Isto é um trabalho que é não só connosco, mas também com o outro. É um trabalho muito de olhar para dentro e depois trazer isto para fora pela relação com o outro. É um trabalho de perceber quais são os nossos valores e definirmos uma ética que seja respeitadora da vida. E era um bocadinho isto que eu gostava de lhes trazer acerca da humanidade comum. Isto são temas vastíssimos que daria para estarmos aqui a esmiuçar e a olhar com mais tempo e que realmente são temas que não são, se calhar, muito olhados na nossa cultura, ou pelo menos no mainstream, no que é mais comum vermos nos meios de comunicação. Eu acho que é tão importante revisitarmos de tempo a tempo, relembrarmos do que é que são os aspectos que nos ligam a todas as outras pessoas. Em particular agora que estamos a atravessar uma pandemia em que há tantas pessoas desprivilegiadas e que estão a passar por momentos difíceis, e há uma tendência às vezes para ficarmos perdidos no nosso próprio drama, na nossa vulnerabilidade, nas nossas dificuldades. Que tal também abrirmos um bocadinho a perspectiva e quem sabe também cultivar uma certa gratidão por tanto que temos, pôr o foco no bom que temos e, se possível, se houver esse espaço, se houver essa possibilidade, partilhar também um bocadinho e cultivar generosidade, trazendo um bocadinho, uma dádiva ao outro que possa ter um pouquinho menos do que nós. Antes de abrir aqui um espaço para alguém que queira fazer uma partilha ou colocar alguma questão, gostava de os convidar a mais uma prática de meditação. Então convido-os novamente a sintonizarem mais com o corpo e a encontrarem aqui uma postura que lhes seja confortável, com os pés bem assentos no chão. O contacto dos pés com o chão ajuda a trazer um certo enraizamento, ajuda a estarmos mais presentes, a estarmos mais no corpo. O corpo é o território de experiência por excelência. O corpo está sempre a falar-nos na linguagem do aqui e agora. Enquanto que os nossos pensamentos levam-nos para o passado, para o que deveria ter sido, ou para o futuro, para o que poderá vir a correr mal. O corpo ajuda-nos a sintonizar, é quase como uma âncora para estarmos mais em contato com a vida. Então convido-os a sintonizarem com o corpo, se for confortável fechando os olhos, ou se preferirem podem manter os olhos abertos, fixando assim um ponto abaixo à vossa frente. E começamos por estabelecer uma intenção de estarmos presentes a nós mesmos. Uma intenção de conectarmos com esta vida que se manifesta no nosso corpo e permitirmos tentar pôr de parte, nem que seja por momentos, as nossas perspectivas, os nossos planos, as nossas expectativas, colocar tudo isso de parte. Podermos dar espaço às coisas tal como estão. Então o convite é sintonizarmos com o corpo, notar como é que o corpo se encontra aqui sentado. E isto não é um pensamento, não é uma ideia, é mesmo um sentir. O convite é sentirmos o corpo. E se vos ajudar, se notam que traz estabilidade, podem levar a atenção à respiração,
tentando acompanhar este movimento da respiração, ou se preferirem, se notarem que dá mais estabilidade, notar, por exemplo, as sensações nos pés ou as sensações nas mãos. Então, o melhor que conseguirmos, vamos tentar ficar com as sensações do corpo. E se a determinada altura notarem que se distraíram, como acontece a todos nós, notem para onde foi a atenção, sem dar muita importância ao pensamento, e depois convidando a atenção a regressar ao corpo, a sintonizar mais com esta experiência de corpo, sentir. E continuando a sintonizar no corpo, gostava de os convidar agora a trazerem à vossa mente a memória de uma pessoa que lhes seja muito querida. Alguém com quem tenham uma relação fácil, alguém com quem seja fácil sorrir. E para aquelas pessoas que têm mais facilidade em visualizar através da mente, tentando mesmo visualizar a companhia dessa pessoa. Para aqueles que têm mais dificuldade em visualizar, podem ficar apenas na sensação, sintonizando no corpo, notando como é que se sentem, imaginando-se na presença dessa pessoa, essa pessoa que lhes é querida. E podemos lembrar das qualidades desta pessoa. E o convite é podermos inclinar o nosso coração e dirigir uma intenção de bem-querença em direção a esta pessoa. Relembrando que esta pessoa, tal como nós, quer estar bem, quer ser feliz, quer estar livre de sofrimento. Vamos tentar levar esta intenção de bem-querença e de gentileza em direção a esta pessoa, talvez através de palavras que podemos dizer internamente, talvez palavras como que possas estar bem, que possas ser feliz, que possas ter paz na tua vida. São quase como sementinhas que estamos a colocar no espaço do coração, tentando criar as causas e condições para que, no seu tempo, estas qualidades floresçam. Então vamos encontrando uma forma de caminhar na direção do nosso coração. Convidar, isto é um convite, não é necessário tentar forçar o que quer que seja, simplesmente convidar o coração a abrir-se, dirigir esta intenção de amor altruísta em direção a esta pessoa que nos é querida. Que possas ter paz e saúde na tua vida. E se lhes fizer sentido, colocando assim uma mão, assim na zona do peito, trazendo assim um toque afetivo,
Sim, um toque que representa o autocuidado, representa o estarmos aqui para nós, uma postura de gentileza. Gostava de os convidar a trazerem à mente esta pessoa querida e imaginarem que estão na presença dessa pessoa, talvez imaginando até uma forma de cumprimento a essa pessoa, quem sabe através de um abraço, ou simplesmente estando sentados na presença dessa pessoa. E dirigindo agora esta mesma intenção de bem-querença, tanto a essa pessoa como a nós mesmos, talvez através de palavras como que possamos ter paz nas nossas vidas, que possamos ter amor, que possamos aceitar-nos, que possamos estar livres de sofrimento. E vamos respirando, continuando a sentir a nossa experiência do corpo. Convido-os a alargar ainda um pouquinho mais este círculo de bem-crença para incluir não só esta pessoa querida, como nós mesmos, mas também todas as pessoas que já se cruzaram no nosso caminho. Todas as pessoas que já conhecemos até hoje, desde as pessoas com quem nos cruzamos, uma simples troca de olhares, até aquelas pessoas com quem tivemos relações mais duradouras e aquelas que permaneceram bastante tempo. Vamos dirigir esta gentileza e esta bem-crença a todas estas pessoas. Que todas estas pessoas possam estar bem. Que todas estas pessoas possam ser felizes. Que todas estas pessoas possam descobrir o amor no seu coração. E dirigir esta benevolência em direção a todas as pessoas que conhecemos é, na verdade, o mesmo que dirigirmos amor altruísta em direção a nós mesmos. Porque nós somos o resultado de todos estes encontros. Todas estas pessoas deixaram um pouquinho de si em nós, levaram também um pouquinho de nós. Mas vamos alargar ainda mais este círculo de bem-crença. Vamos incluir todas as crianças do mundo. Para além de todas as pessoas que conhecemos, vamos incluir todas as crianças do mundo. Independentemente da cor da pele, independentemente da nacionalidade, da religião, que todas as crianças possam viver à vontade. Que todas as crianças possam sorrir. Que todas as crianças possam conhecer o amor. E notar se
esta intenção de bem-crença traz assim quase como que um sorriso ao nosso coração, a este espaço do peito. É um convite, não é preciso forçar o que quer que seja, estamos apenas a colocar aqui uma intenção e com o tempo poderá vir a florescer. Então vamos alargar ainda mais este círculo de bem-crença para incluir todas as pessoas que conhecemos, todas as crianças e todas as mulheres do mundo. Que todas as mulheres, crianças, todas as pessoas que conhecemos possam estar bem. Que todos possam ter paz. E vamos respirando, continuando a sintonizar com o corpo, em particular com este espaço do coração, espaço do peito. Vamos incluir ainda mais pessoas, vamos incluir a totalidade desta família dos seres humanos. Que todos os seres humanos possam estar bem, independentemente das suas crenças, das suas nacionalidades, cores de pele, formas e formatos, religiões, convicções, ideias, habilidades, indiscriminadamente que todos possam estar bem. Este espaço do coração, na verdade, não tem fronteiras nem discrimina. Tem o potencial de levar esta intenção a todos os cantos do planeta. Que todos os nossos companheiros de jornada que partilham esta existência conosco, que todos possam estar bem. Que todos possam ser felizes. Que possamos todos descobrir a beleza dos nossos corações. Nestes últimos instantes de prática, gostava de lhes ler aqui um poema de António Machado. Diz assim: Sonhei, bendita ilusão, que uma nascente fluía dentro do meu coração. Por que ribeira escondida, água, vens tu até mim, manancial de nova vida onde jamais eu bebi. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que uma colmeia vivia dentro do meu coração. E as douradas abelhas iam fabricando nele, com as amarguras velhas, branca cera e doce mel. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que um ardente sol luzia dentro do meu coração. Era ardente porque dava o calor de um rubro lar, e era sol porque alumiava e porque fazia chorar. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que era Deus o que eu trazia dentro do meu coração. Então, a pouco e pouco, vamos terminando esta prática, convidando algum movimento aos nossos pés e às nossas mãos, no nosso próprio tempo, voltando a abrir os olhos, experimentando a olhar assim um pouco à nossa volta, voltando a olhar o espaço em que nos encontramos, quem sabe com um olhar novo, com novos olhos, uma perspectiva nova. E quem sabe possamos todos, como dizia aqui o poema, trazermos um pouco de calor de um rubro lar,
outras pessoas que possam necessitar. Então recordo desta possibilidade de fazerem um donativo para esta causa da Associação Casa, do apoio a pessoas carenciadas, a pessoas sem abrigo, a famílias que vão recebendo também cabazes, famílias mais carenciadas. E neste momento gostava de. Já estamos um bocadinho em cima da hora, mas se alguém quiser partilhar alguma coisa, entretanto vou parar aqui a gravação